Rubio diz que Lula, vou colocar aqui, não negociou de boa fé sobre as tarifas. Então, o Marco Rubio fez um pronunciamento e disse o seguinte, tá? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou no início da madrugada dessa quinta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não negociou de boa fé com os norte-americanos as tarifas dos produtos brasileiros. Hoje, o presidente Trump determinou que o STR impõe uma tarifa de 25% na maioria das importações brasileiras. Não há confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Rubio afirmou que as políticas econômicas de Lula são ruins para os norte-americanos e para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. Essas tarifas são o preço disso. Absurdo, né, cara? O cara falar literalmente isso. Bom, então tá aqui o pronunciamento do Marco Rubio. Ele fez um pronunciamento, uma coletiva, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Mas primeiro vamos ver a postagem dele diretamente no X, tá? Então ele falou assim, né? Isso tudo que eu comentei com vocês. Ele não teria negociado em boa fé. As políticas econômicas são ruins tanto para os americanos como os brasileiros. No ano passado, ele colocou o ego dele, então, à frente do povo brasileiro, e as tarifas estão... Agora ele vai pagar o preço com a tarifação, tá? Então, é o que diz aqui, literalmente, o post do Marco Rubio, que eu estou colocando na tela para vocês, tá? Que o jornal aí acabou traduzindo. E eu vou colocar o vídeo do Marco Rubio falando aqui para a gente entender. Enquanto isso, gente, bora lá, através do Superchat, através dos Super Stickers ou através do Pix, para vocês que gostam de ouvir o Folha Notícias Noite, o seu jornalzinho noturno. Então, vamos lá, eu preciso de vocês para continuar por aqui. Vamos ouvir o Marco Rubio. This is what radical leftism is. It may wear various different slogans and ideologies. This is a distinctive and unique evil. It has always been driven by a hatred, above all else, a hatred for civilization itself. It is a revolt of the worst against the best, a revolt of the weak and the cowardly against the strong and the good. Isso aqui ele fala que o terrorismo é fruto da esquerda radical, porque vocês sabem que os Estados Unidos eles estão tentando fazer uma reunião dos antifas, né? Então, o Marco Rubio ele vai fazer um pronunciamento com relação a isso, mas só eu vou colocar aqui para ilustrar mesmo e depois a gente vai falar de outras coisas. It is perpetrated by those who cannot build, who cannot create, who cannot achieve great things, and take their revenge upon the world for their own Boa noite, José Alder. to destroy those who can. This is what radical leftism is. It may wear various different slogans and ideologies across place and time. They can call themselves anti-capitalist or anti-imperialist or communist or anarchist or Marxist, but the fundamental character is always the same. It's always the same. It is a poisonous resentment cloaked in the language of equality and justice, liberation, an overwhelming need to tear down what greater men have built, to wreck what is beautiful and what is right on behalf of people who are only filled with ugliness and have nothing else to offer the world. Through violence and through terror, they once again seek to impose their ugliness on all of us. The old dogma was wrong. The old dogma was wrong. None of this is driven by idealism. It is not utopian. In fact, it is the opposite. One of the criticisms you sometimes hear of communism, for example, is that it sounds good in theory, but it never works in practice. That's actually not true. Communism does not sound good in theory. The world it envisions for all of us is small, flat, gray, leveled of all exception, drained of all that is good and noble in the human soul. The world it envisions is a world without courage, a world without creativity or ambition, a world without heroes or glory or great causes to strive towards, a world without miracles, without myths, without men who rise above the rest to do incredible and extraordinary things. And the world communism envisions is a world without God.
For these architects of revolutionary violence, the towering achievement of our civilization, for them, it's an unbearable humiliation, a reminder of what they cannot do, and a reminder of what they cannot be. So they choose instead to destroy. They attack pipelines, they attack railroads, they attack power grids and laboratories, the physical embodied symbols of power and invention and achievement. This is the nature of the terrorism we face today. They despise the West because the West is great. Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Não, eu vou deixar ele com essa cara aqui. Eles odeiam o Ocidente porque o Ocidente é bom. Ah, o Ocidente é maravilhoso, né? O Ocidente, nossa, é maravilhoso. As pessoas ficam doentes, não conseguem pagar a conta do hospital, elas são colocadas na rua. O Ocidente é bom. É bom para quê? É bom para vocês. Muito interessante, Lon, que você falou. É uma Guerra Fria 2.0, sim, tá? Eles estão aí querendo fazer uma união contra as políticas de esquerda, uma perseguição à esquerda. E a gente sabe que esse tarifaço, por mais que tenha, sim, uma base comercial, tá? Em que pese a dona Júlia do Alibi não quis entender muito dessa maneira hoje, a hora que ela estava dando a notícia no Globo News. Ela quis dizer que o ministro do Comércio falou realmente da questão da discussão sobre os produtos e não da politização do discurso. Cara, é impossível não politizar o discurso no momento em que os Estados Unidos tentam se meter na América Latina. Isso tá claro, cristalino, eles não escondem de ninguém. Trump fala isso durante todo o tempo. O vira-lata aí também, porque para mim ele é um vira-lata, porque ele é latino. Ele é um vira-lata, o Marco Rubio. Então, o que a gente precisa entender nessa história toda é que, sim, existe um fundo de cena muito complicado por trás desse tarifaço, tá? Como eu costumo dizer, às vezes, quando eu vou dar conselho para as minhas amigas, eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa dar um passo de cada vez, né? Então, eu acho que a questão da politização das tarifas que está sendo feita, colocando o Flávio, o Lula e o PT, o partido do tarifaço, não sei o quê, porque o Lula critica o Trump e blá, 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 e o Trump vai lá e impõe tarifa no Brasil. Não, o Lula, gente, vejam bem, não é que o Lula está criticando o Donald Trump. Não é que Lula é egocêntrico e faz gracinha com o governo estadunidense. O Lula está se posicionando a favor da nossa soberania nacional e mostrando do quanto os países têm que trabalhar pela sua não intervenção de outras nações, de outros estados na sua política interna. Tá? Então, o Lula, na verdade, ele é para o mundo um exemplo de estadista que mantém a sua democracia. Nós tivemos o último presidente da República, o Beelzebub, bucho rasgado, insoltável, imbrochável e o soluçável, que falou o seguinte: ele tentou demover, vamos colocar dessa maneira, a democracia do nosso país, né? E o presidente Lula, já nos seus primeiros dias de governo, teve que lidar com essa tentativa de derrubar das instituições nacionais. Então, o Donald Trump, ele não está falando com o Zezinho das Couve, que tem uma lojinha ali na esquina e precisa das importações e das exportações para poder continuar mantendo o seu comércio. Ele está falando com um presidente que tinha um plano de execução contra a sua vida, que poderia ter sido colocado em prática pelo ex-presidente e pela sua turma do Núcleo 1,
um plano de execução contra ele, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Eu sempre lembro disso aqui. A gente não está falando só de democracia. A gente está falando de um plano de assassinato. A gente está falando de uma execução humana, tá? Homicídio, sabe? Homicídio. Para quê? Para não entregar o poder do nosso país, para a manutenção do poder da família Bolsonaro. Então, foi com isso que o presidente Lula teve que lidar no primeiro mês de governo, em 2023. Tá? Agora, por que eu estou falando de tudo isso para vocês? Porque não é que simplesmente o presidente Lula está fazendo uma brincadeirinha com o Trump. Ah, porque o Trump é um tirano. Nossa, quantas pessoas surpresas, né? Com o que o Lula falou. Ai, mas foi o Lula que colocou o tarifaço. Foi o Lula que pediu. Tudo é Lula. Agora, o Flávio, que foi lá nos Estados Unidos falar com o Donald Trump e com o Marco Rubio, aí ele queria salvar o Brasil. Sendo que não tinha que ter ido lá, porque senador da República, pré-candidato à presidência, inclusive não faz parte do Itamaraty, não faz parte do Ministério do Comércio. Não tinha que cheirar nada lá nos Estados Unidos. Também não faz parte do Ministério da Segurança Pública e do Ministério da Justiça. Não faz. Não tinha que ter ido cheirar nada lá nos Estados Unidos. Ficou muito esquisito, porque o próprio Donald Trump acabou vinculando a imagem dele ao tarifaço. Acabou vinculando. Então, se você quer o melhor para o nosso país e se você está dizendo que vai colocar uma equipe de transição à nossa disposição, então a gente vai impor o tarifaço. Afinal de contas, o seu país tem práticas desleais com os Estados Unidos. E como eu desmistifiquei ontem aqui para vocês, a própria Visa, sabe a Visa, de bandeira de cartão de crédito, assumiu que após a imposição do PIX, as suas operações triplicaram, porque as pessoas começaram a movimentar muito mais a economia, começaram a também querer pegar os seus cartões de débito e querer os seus cartões de crédito. Isso movimentou a economia de uma maneira favorável para a Visa dentro do Brasil. E eu coloquei isso aqui ontem, no noite. Então, sim, é uma motivação política, como o próprio Mauro Vieira falou. E é isso que eu vou falar aqui com vocês agora. A gente vai dissecar, a gente vai ouvir todos, ministros, vice-presidente, todo mundo aqui. Mas o mais importante de tudo que a gente tem para trazer é de que, sim, há uma motivação política. Teve um relatório, teve toda uma questão envolvendo o Brasil, mas foi para dar uma justificativa de que o Brasil tem um governo progressista e eles querem colocar nas costas do presidente Lula que isso não foi negociado da maneira correta e por isso que eles estão aplicando essas tarifas, tá? Então a gente não pode cair nessa conversa. Vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês, o governo rejeita as críticas que foram feitas e houve 30 contatos com os Estados Unidos para a negociação das tarifas. Então, bora lá aqui. Aqui para vocês. Enquanto a decisão dos Estados Unidos de impor uma nova taxa sobre os produtos brasileiros gerou uma disputa em torno da responsabilidade pelo novo tarifaço, enquanto a oposição diz que houve falhas na negociação. Para de brigar! Luigi! Para! Peraí. Deixa a gata! Deixa a gata em paz, meu! Que tóxico! Para de bater na gata! Pronto. Enquanto a oposição diz que houve falhas na negociação e culpa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, integrantes do governo defendem que a determinação tem caráter ideológico e político. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, a USTR, na sigla em inglês, confirmou a proposta de um novo tarifaço em uma extensa lista de isenções. Itens como petróleo, café e carne bovina ficarão de fora da nova tarifa de 25%. Claro, são os produtos que eles mais importam do nosso país, não é mesmo? Eles são muito engraçadinhos. Eles são muito engraçadinhos.
Então, a decisão é resultado de uma investigação comercial do SR, que levou um ano, com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Segundo o levantamento da diplomacia brasileira, foram realizados mais de 30 contatos desde o anúncio do tarifaço original. As conversas ocorreram por telefone, videoconferência e reuniões presenciais em nível presidencial, ministerial e técnico. Além disso, representantes do governo conversaram com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e com o representante do comércio americano, Jamieson Green, em pelo menos 11 ocasiões, tá? Então, não foi por falta de diálogo, nem nada disso daí, e nem nada, né, do que eles estão alegando. O governo chamou a decisão de lastimável, um marco lastimável na relação entre os dois países, repudiando a decisão anunciada nessa quarta-feira. O presidente Lula também afirmou que vai acionar a lei de reciprocidade. Não há justificativa para medidas unilaterais contra o nosso país, segundo as estatísticas do próprio governo norte-americano. Os Estados Unidos acumularam nos últimos 15 anos 424,5 bilhões em superávites de bens e serviços com o Brasil. Sim, gente, e um chanceler americano vai confirmar isso. Segundo a nota, ao longo do último ano, o governo brasileiro atuou ininterruptamente junto ao escritório comercial dos Estados Unidos pelo encerramento das investigações da seção 301. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!